Bem-vindo de volta ao Reduzindo Filmes. No vídeo de hoje veremos um filme de fantasia, comédia e romance, chamado O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas, de 2021. Atenção, contém spoilers. Mark acorda pela manhã assim que sua mãe sai para o trabalho. Durante o café da manhã, ele cumprimenta seu pai e sua irmã, Emma. Mark repete tudo o que eles dizem, e estranhamente, age no momento perfeito com tudo o que está acontecendo na cozinha. Ele até ajuda seu pai com as palavras cruzadas. Depois disso, ele anda pela vizinhança, sabendo exatamente quando as coisas irão acontecer. Mark impede uma pessoa de mandar mensagens enquanto dirige e diz a um estranho que suas chaves perdidas estão em sua pasta. Ele pega carona na traseira de uma caminhonete e ajuda uma garota, dando informações sem ela ter perguntado, antes dele ir à biblioteca. Depois de alguns trabalhadores de uma construção saírem para almoçar, Mark sai com o trator deles para dar uma volta. Em um restaurante, ele vê o resultado da loteria e diz a todos que ganhou. Pela tarde, Mark relaxa na piscina da comunidade, e vê Phoebe, a garota que ele ajudou dando informações mais cedo. Mark a salva de cair na piscina, e eles conversam. Mais tarde, ele leva Phoebe para casa. Chegando lá, Mark a convida para sair à noite, mas ela recusa. Mark vai até a casa de seu amigo, Henry, que está jogando videogame. Depois de Henry morrer no videogame, Mark pergunta a ele como seria a vida se eles pudessem renascer todo dia como se fosse um modo repetição. Mark fantasia em usar a habilidade de loop temporal para o bem, mas Henry só pensa em usar aquilo para conseguir se dar bem com as garotas. Mark insiste que conseguir garotas dessa forma não é tão fácil assim, pensando nas muitas maneiras que ele falhou tentando chamar a atenção de Phoebe. Henry concorda que infinitas possibilidades vêm com infinitas maneiras de falhar, e nesse caso, ele ficaria preso no loop para sempre. No entanto, Mark pergunta se ele gostaria de sair desse loop, já que ele seria o centro do universo. Henry argumenta que isso ficaria chato e repetitivo. Naquela noite, Mark espera dar meia-noite, e o tempo volta para o mesmo dia. Ele passa a manhã como no dia anterior, mas também pratica tocar tuba e desenha, antes de ir à piscina para tentar conquistar Phoebe novamente. No entanto, quando ele está prestes a salvar Phoebe, outra garota pega a bola que deveria atingi-lo em vez disso. Quando Mark visita Henry, ele conta sobre a garota loira, confuso sobre quem ela é e de onde veio. A garota deixa cair um panfleto sobre um cachorro desaparecido logo quando sai da piscina. No entanto, quando Mark liga para o número do panfleto, um homem atende e diz que só tem uma filha de 8 anos. Mark tenta encontrar a garota várias vezes, mas sem sucesso. Um dia, Mark vê alguém deixando uma gorjeta de $100 no restaurante. Curioso, ele segue a pessoa, acreditando ser a garota loira. Finalmente ele encontra a garota loira, que se chama Margaret. Enquanto está saindo do restaurante, ela confirma que também está presa em um loop temporal. Mark fica aliviado ao saber que mais alguém está passando por esse loop temporal. Ele pergunta o que ela estava fazendo durante o loop temporal. Ela diz que está tentando aprender a dirigir. Mark diz que está tentando achar uma forma de salvar o mundo. Margaret o aconselha a não sonhar tão alto. Ela tenta ir embora, mas Mark chama sua atenção mostrando um cachorro que rouba o celular de um homem. Ele mostra a ela outras coisas engraçadas que acontecem. O telefone de Margaret toca, e ela diz que precisa ir embora. Mark pede seu número com a desculpa que devem manter contato, já que são os únicos que estão presos no mesmo dia para sempre. Ao longo dos próximos loops, Mark arruma formas de não ficar entediado. Ele até muda seu visual e manda fotos para Margaret, mas ela não responde. Finalmente, Mark pede para se encontrar com ela. No dia seguinte, os dois conversam sobre suas vidas e a experiência com o loop temporal. Ele pergunta qual é a coisa mais louca que ela fez até agora com o loop temporal. Para responder, Margaret mostra a ele como ela dirige. Enquanto dirige, Margaret conta que quer ser engenheira aeroespacial na NASA. Margaret então toca um CD no carro, comentando que só conheceu o mau gosto musical de sua amiga depois que roubou o carro dela. Margaret estaciona o carro perto de uma floresta e leva Mark para um lago. Lá, eles observam um pássaro descendo e pegando um peixe na água. Margaret conta que ela viu o pássaro enquanto procurava pelo cachorro desaparecido do panfleto, embora ela admita que é inútil pois não conseguirá achar o cachorro. Seu telefone toca, então Margaret leva Mark para casa. Depois de deixá-lo, o telefone toca novamente. Ela diz para um tal de Jared, que já está indo.
Em casa, Mark desenha Sísifo, inspirado pela conversa anterior com Margaret. Ele pula do telhado antes da meia-noite, então cai na cama depois que o dia se repete. No dia seguinte, ele leva Margaret para ver um grupo de skatistas. Uma menina mais nova se junta aos skatistas, e depois deles zoarem a menina achando que não conseguirá fazer a manobra, ela surpreende a todos conseguindo. Enquanto ele a deixa dirigir um rolo compressor, Mark pergunta sobre Jared. Margaret diz que Jared é um estudante de medicina de 21 anos, e não diz mais nada sobre ele. Os dois compartilham suas teorias sobre a situação que estão vivendo. Mark se pergunta se o loop temporal é sobre apreciar todos os momentos perfeitos e aleatórios que acontecem. Margaret, no entanto, é cética com aquilo. Ela se prepara para ir embora, quando Mark a desafia a encontrar todas as coisas perfeitas e aleatórias que acontecem na cidade naquele dia. Margaret não fica tão empolgada quanto Mark, pois ela simplesmente quer só passar o dia. Mark insiste que eles podem fazer a situação significar algo, o que convence Margaret a ficar. Dentro de uma loja, eles dão dinheiro aleatoriamente, e Margaret se pergunta sobre a quarta dimensão, e conclui que eles são meras sombras de pessoas quadridimensionais. Ela acredita que eles poderiam ver tudo de dentro da quarta dimensão, embora seja inalcançável. Os dois começam a traçar um plano de como eles poderiam encontrar coisas perfeitas na cidade, e decidem apenas saírem por aí procurando essas coisas. Nos próximos loops, Mark e Margaret andam pela cidade e encontram pequenos momentos, como o trânsito sendo parado por uma tartaruga atravessando a rua, um casal de idosos jogando cartas, e o logotipo de asas em uma van parando perfeitamente atrás de um homem. Margaret também acha um trevo de 3 folhas, e um faxineiro tocando piano lindamente. Um dia, Margaret convence Mark a estudar álgebra, dizendo que ela não pode sair com alguém que não conhece funções logarítmicas básicas. Depois de estudarem, eles observam a formação de nuvens. Margaret ignora seu telefone tocando por um tempo, e admite que às vezes deseja que o loop temporal nunca acabe. Margaret precisa ir, mas Mark insiste que ela pode deixar de encontrar Jared apenas uma vez. Ela não dá ouvidos a ele e vai embora. Em casa, o pai de Mark se junta a ele na sala para falar sobre seu futuro. Mark brinca dizendo que quer ser padre, ou se juntar à força espacial. Ele mostra a seu pai uma tatuagem que fez em sua barriga antes que o loop se repita novamente. No dia seguinte, Mark procura por Jared na internet. Mais tarde, ele conversa com Henry sobre seus sentimentos por Margaret, mas acrescenta que está desapontado por ela sempre desaparecer quando das 6 da tarde. Henry aconselha Mark a levá-la a algum lugar que mostre que eles têm uma conexão. Outro dia, Mark leva Margaret para o ginásio da escola onde ele montou uma estação espacial e uma lua. Os dois passam o dia fingindo que são astronautas. Mark tenta dizer sobre seus sentimentos por Margaret, mas desiste. Ao invés disso, ele a convida para andar de bicicleta pela escola, fingindo estarem voltando para a Terra. Eles vão para a casa de Mark e se perguntam como eles sempre acordam todo dia no mesmo horário todas as manhãs, como se algo os colocassem na cama à meia-noite. Ao olhar para as fotos de sua família, Mark diz que sua mãe trabalha até tarde, então ele quase nunca a vê, enquanto seu pai, recentemente pediu demissão do emprego para escrever um livro sobre a Guerra Civil. Mark pergunta sobre os pais de Margaret, mas ela desconversa e não responde. Depois de assistirem um filme, Mark vai até o banheiro. Enquanto isso, Margaret encontra o mapa que ele fez das coisas perfeitas. Mark fica envergonhado e revela que desenha o mapa todos os dias. Margaret diz que ficou muito bom, e encoraja ele a estudar arte. Mark admite que está tentando buscar um padrão no mapa, na esperança de encontrar algo. Mark tenta beijar Margaret, mas ela recusa e diz que precisa ir. Ele a questiona sobre o que está acontecendo entre ela e Jared, mas Margaret diz que ele está errado. Ela explica que não quer estragar nada, uma vez que já estão presos nesse loop temporal, e conclui que eles devem ser apenas amigos. E Mark não tem escolha a não ser aceitar. Com o coração partido, Mark espera dar meia-noite em cima do telhado. Ele acorda no dia seguinte, e pela primeira vez, pergunta ao seu pai sobre sua mãe. Seu pai simplesmente responde que ela está bem. Mark conta a Henry sobre Margaret, que fica confuso sobre a situação de seu amigo. Frustrado, Mark fala como esperava que fosse depois de repetir todos os dias. Finalmente ele achou que acertaria. No dia seguinte, Mark tenta evitar seu pai em casa, mas não consegue. Seu pai conversa com ele novamente sobre o futuro, e Mark argumenta que ele não tem futuro, já que está preso no tempo.
Então ele diz que seu pai não faz ideia sobre o que é ter seu futuro cancelado sem motivo, enquanto ele deixou o emprego simplesmente para escrever um livro. Depois de Mark pedir para sua irmã parar de tocar violino, Emma pergunta a ele sobre sua conversa com o pai, e Mark diz que gritou com ele por ter pedido demissão no trabalho. No entanto, Emma revela que seu pai foi demitido porque a empresa não precisava mais dele. O pai deles não quis admitir pois tinha vergonha, enquanto a mãe deles estava irritada com essa demissão, mas não admite pois não quer ser cruel com o pai deles. Seu pai não é contra Mark ir para a escola de arte, ele simplesmente não pode pagar no momento. Antes de sair, Mark pergunta como foi o jogo, e Emma diz que seu time perdeu. Mais tarde, ele vai até o professor de álgebra da escola e pergunta o que poderia causar uma anomalia temporal. Mark risca algumas teorias que o professor acha que não são possíveis. No final, o professor concorda que uma singularidade, teoricamente, poderia produzir uma anomalia temporal local, fazendo com que o tempo se repetisse. Eles podem pular esse loop e se escaparem da singularidade. Um dia, Mark e Margaret estão cansados de procurar por coisas perfeitas na cidade. Mark também está cansado de encontrar um significado para o loop temporal, mas Margaret sugere que ainda há coisas que eles podem fazer. Mark grita para ela parar e diz que isso não está funcionando, e Margaret argumenta que ele apenas está com raiva porque ela não quis beijá-lo. Para fazê-lo se sentir melhor, Margaret o leva a uma casa decorada. Eles passam o dia quebrando todo lugar para esquecer seus problemas. Depois disso, Margaret admite que achava que havia algo errado com o mundo mesmo antes do loop temporal. Mark então diz sobre sua teoria de que eles podem escapar do loop se afastando o suficiente da cidade, mas Margaret não está com pressa de sair. Ela compara escapar do loop como envelhecer e se arrepender de tudo o que eles gostariam de ter feito. Mark argumenta que o que eles têm agora não é exatamente viver, e as outras pessoas estão presas a eles, e nunca irão realizar nada. Sentindo-se culpada, Margaret concorda com o plano de Mark para saírem do loop temporal. No dia seguinte, os dois vão para o aeroporto e embarcam em um avião para Tóquio. Mark percebe que assim que cruzarem a linha internacional de mudança de data, finalmente eles chegarão ao amanhã. Ele está esperançoso pois terá a chance de salvar o mundo todo se seu plano der certo. Ele coloca uma máscara de dormir nos olhos para relaxar, mas ao tirar a máscara, vê que Margaret saiu do avião e já é tarde demais para ir atrás dela. Mark passa um tempo sozinho no avião, desenhando os pequenos momentos perfeitos que ele e Margaret passaram juntos. Entre seus desenhos, está Margaret em um traje espacial. Finalmente o avião chega à linha internacional de data. Enquanto isso acontece, Mark acorda em seu quarto novamente. Ele se junta à sua família para o café da manhã, mas fica surpreso que Emma não o insultou como sempre faz. Mark então pergunta a seu pai sobre o livro que ele está escrevendo, e seu pai fala entusiasmado sobre a guerra civil. Depois, Mark finalmente vai assistir ao jogo de Emma com seu pai. Dessa vez, o time de Emma vence a partida. Mais tarde, Mark coloca o bilhete de loteria premiado na mesa de uma mulher no restaurante, e usa o trator para resgatar um gato. Ele se junta ao casal de idosos jogando cartas e aplaude o faxineiro tocando o piano. Mark também vai bem na escola e pratica música com Emma durante a tarde. Depois, ele se enturma com os skatistas, mas se machuca ao tentar fazer uma manobra e quebra o pulso. No hospital, ele vê Margaret e então a segue. Margaret entra no quarto de um paciente, e Mark descobre que sua mãe está em estado terminal. Jared é o estudante de medicina que cuida de sua mãe. No dia seguinte, ele corre para abraçar sua mãe antes dela sair. Em seguida, ele joga videogame com Henry enquanto fala sobre o loop temporal, mas Henry não leva a sério. Ele então fala sobre Margaret e como ele sente que encontrou a quarta dimensão quando se conheceram. Mark sentiu que há mais em sua vida por causa de Margaret. No entanto, ele percebe que a história deles não é uma história romântica, e ele não é o herói. A história deles é simplesmente sobre Margaret. Enquanto isso, Margaret acorda sozinha em sua casa enquanto pensa em sua mãe doente. Mais tarde, ela conta a sua mãe sobre como estragou seu relacionamento com Mark, mas sua mãe a encoraja para que não seja tarde demais para ela. Depois de visitar sua mãe, Margaret senta no banco onde a van com o logotipo de asas para. Ela oferece o assento para o homem que sempre senta lá. De repente, um cachorro chama sua atenção, e ela reconhece o cachorro do panfleto que procurava antes de conhecer Mark. Margaret pensa em devolver o cachorro para o seu dono, mas ao invés disso, vai até a casa de Henry. Enquanto ela ajuda Henry com o jogo de videogame, Margaret conta que conheceu Mark durante uma anomalia temporal.
Ela decide não devolver o cachorro, já que amanhã ele estará perdido novamente. Então Margaret mostra a Henry como usar uma arma especial no jogo, conseguindo finalizar a fase. De repente, ela fala sobre como a morte é terrível, tanto na vida quanto em um jogo. Mas não enfrentar a perda de alguém, acabaria se perdendo também. Henry então prossegue com o jogo e desbloqueia um mapa, dando a Margaret uma sensação de algo. Ela sai correndo, deixando o cachorro com Henry. Margaret recria a lista de coisas perfeitas e dirige pela cidade, testemunhando todos os acontecimentos. No entanto, sente como se algo estivesse faltando. Ela recria o mapa e os momentos em um modelo tridimensional com cordas, depois vê sua sombra criar um cubo de 4 dimensões na parede com uma parte faltando. Ao calcular a hora e a área, ela deduz que algo vai acontecer às 19 horas na piscina da comunidade. No dia seguinte, Margaret visita sua mãe de manhã cedo. Ela chora, acreditando que se encontrar o último momento perfeito, o loop temporal terminará e ela perderá sua mãe. A mãe dela encoraja a abraçar a vida como ela é. Eles sempre perderão tempo, mas ganharão mais vivenciando momentos novos. Ela insiste que no final, tudo valerá a pena. Por volta das 19 horas, Margaret encontra Mark na piscina da comunidade. Ela explica que ele estava certo durante esse tempo todo, o momento perfeito criou um padrão, mas faltava um momento, e esse é a chave para acabar com o loop temporal. Mark conta que a viu no hospital, e garante a ela que não irá tirá-la de sua mãe. Margaret conta que na noite anterior ao loop temporal, ela foi informada de que aquele era o último dia de sua mãe. Tudo o que ela pensou naquela noite foi como ela não estava preparada para enfrentar um futuro sem sua mãe, então desejou que o tempo parasse. De alguma maneira, aquilo funcionou. Margaret estava feliz que o loop temporal aconteceu, mas ela estava confusa, pois Mark também estava preso no loop temporal. Agora, Margaret percebe que ele está lá para que quando ela enfrentar seu futuro, não estará sozinha. Ela conclui que na verdade, são eles quem estão dormindo, e ela resolveu acordar. Margaret puxa Mark para um beijo, criando o momento perfeito final. Naquela noite, Margaret visita sua mãe pela última vez e se despede. À meia-noite, ela e Mark saem do hospital, ansiosos pelo que irá acontecer. Eles veem o relógio de Mark passar da meia-noite, e de repente começa a chover, sinalizando que o loop temporal finalmente acabou. Pela manhã, eles finalmente devolvem o cachorro ao seu dono. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.